Eu queria começar dizendo que essas 3 letrinhas que estão no nome desse episódio, DDD, elas surgiram para mim em um momento em que eu estava estudando arquitetura de software. Código, muito código, né? Pra quem ouve Love the Problem há algum tempo sabe que eu sou desenvolvedor de software. Ainda é, né? Ainda sou, né? Apesar de não fazer isso profissionalmente, não faço isso profissionalmente todo dia e tal. Mas não sai de mim, né? Assim, faz parte. E aí, eu lembro que o paralelo que eu fazia era com outros padrões de arquitetura de software, né? Arquitetura de código. E aí eu já conheci, sei lá, MVC, sabe? Modelo com 3 camadas e pipipi, papapá. E aí eu nem parei pra estudar, sabe? Eu falei, putz, já esses padrões que eu conheço aqui de arquitetura de software já me cabem. E aí eu comecei a ouvir uma galera que não era de arquitetura de software falando sobre DDD. E aí eu falei, peraí, como assim? Você não conhece de código? Você não conhece de arquitetura de software? Como você tá falando de DDD? Não, porque tem um negócio chamado Event Storming, que não sei o que não sei o que ela vê. Eita! E aí eu percebi que eu não sabia nada sobre o assunto. Eu continuo não sabendo nada sobre o assunto, mas hoje eu vou saber mais sobre isso. Não, brincadeira. Sei alguma coisinha assim, bem de leve, mas hoje eu vou saber mais sobre esse assunto, porque veio uma galera muito boa aqui que anda praticando isso. Mas antes disso, Léo, solta a vinheta. Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Fala galera, bem-vindos a mais um Love the Problem. Hoje, assunto que talvez poucos conheçam, ou talvez só eu que tô atrasado, a gente vai falar sobre DDD, que é Domain Driven Design. E para falar sobre isso, a gente convidou 3 pessoas especiais aqui. E eu vou começar pela pessoa que é uma das que explode a minha cabeça nesse contexto de esse tópico de DDD não ser só sobre arquitetura de software, porque ela é UX Designer. Estamos aqui com Ana, da Taller. Oi, Ana, tudo bom? Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite, pela oportunidade, né, Sebas e Lula. Eu sou a Ana, sou UX Designer na Taller. Eu trabalho buscando desenvolver e implementar a prática de UX nos nossos projetos. Ainda sou só uma entusiasta de DDD, não é que eu manjo de DDD, né, gente? Eu sou uma entusiasta e venho fazendo um paralelo entre DDD e UX desde que o Sebas me apresentou o tema no comecinho desse ano. Então já que você puxou o Sebas aí, ele vai ter que se apresentar agora, porque originalmente eu estava discutindo esse assunto com o Rafa Cáceres, que inclusive já gravou N episódios aqui. Se você quiser conhecer o Rafa Cáceres, quiser conhecer também a Ana, quiser conhecer todo mundo, k21.link/Love the Problem, deixa recado lá para cada um deles. Mas o Rafa Cáceres, que já gravou alguns episódios aqui, da Taller também, né? Ele falou, Lula, quem manja disso é o Sebas, conversa com ele vai trazer uma galera boa aí. Então estamos aqui com o Sebastian Ferrari. Fala, Sebas, beleza? Beleza, e aí, tudo bem? Cara, muito obrigado aí, um prazer a gente estar gravando esse podcast. Eu acho que eu sempre peguei muito pau, assim, gostei muito, assim, do Love the Problem, então eu sou um consumidor aí do podcast já de algum tempo. E eu fiquei, nossa, chocado, assim, quando o Rafa falou assim, cara, falei com o Lula e tal, vamos falar sobre DDD? Vamos falar sobre DDD, né, e tal. E acho que a gente tem várias histórias aí pra gente contar que eu acho que pode ser interessante pra muitas pessoas. Principalmente, eu acho que você falou agora um pouco no começo, né? Que muitas pessoas relacionam diretamente a código, né? E acho que é umas histórias interessantes de como a gente muitas vezes nem chegou a colocar a mão no código e já ganhamos vários benefícios de estar usando algumas práticas boas aí do DDD. Sensacional. Inclusive, ó, fica a dica aqui, o podcast da Taller, podcast e o blog, né, da Taller. Eu não recebo mais eu não sei porque eu não tô recebendo a newsletter lá que vinha era o cachorrinho que entregava a newsletter da Taller há um tempo atrás. Então, saudades dele. Mas entra lá em k21.link/Love the Problem, no link desse episódio aqui vai ter lá o blog da Taller e o podcast da Taller também, vale muito a pena, muita coisa boa. Abraço pro Celso também, né, tem sempre mandar foto da Taller, tem que mandar abraço pro Celso também. E o Sebas convidou aqui pra estar com a gente, além da Ana, a Alice. Oi, Alice, tudo bom? Oi, Lula. Oi, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês, falar desse assunto que a gente vem explorando assim já. Bom, eu sou Alice, sou dev aqui na sala. Também sou entusiasta de arquitetura e também já tive um tempinho no levantamento de requisitos também em outros lugares, né, na minha vida. E é isso.
Que demais. Então a gente tem um time aqui muito bom. A gente tem... O Sebas não disse o que é, né? Pois é verdade. Peguei aqui, ó. Fiquei Sebas, pensando. o que você é, Sebas? Você é um desenvolvedor de software como Alice? Você é UX designer como Ana? Eu sou um uruguaio disfarçado de brasileiro. Não, mentira. Muito bem disfarçado, por sinal, né? Pois é, o sotaque ainda precisa de mais cerveja pra gente chegar... Então, eu sou o CTO e cofundador da Thaler, e a Thaler aí já tem quase uns 10 aninhos aí de estrada. Então, eu venho aí atuando junto com o Rafa e o Celso, né? E uma galera maravilhosa também. A gente fazendo várias coisas loucas e disruptivas. E acho que um deles é o DDD, apesar de não ser uma coisa tão nova, né? Mas acho que a maneira como a gente tá usando tem sido bastante inovador. Então, ó, temos um perfil aqui, temos uma composição de perfis muito boas, né? Sebas, CTO, Alice, Dev, Ana, UX Designer, e eu me apresentei como Dev, vou me manter como Dev aqui também, por que não? Sendo ousado, né? Ousado. A última vez que eu tive contato com o DDD na prática, né? Eu gosto sempre de começar pela prática antes de a gente ir pra teoria e conceitos, né? A última vez que eu tive contato com o DDD na prática foi em uma semana que a gente tava rodando um serviço da K21 chamado Evidence, que é Extreme Value Driven Coaching. Que basicamente a gente pega uma semana e a gente faz sprints diários com um time, né? Então, tipo, de manhã a gente faz planning, durante o dia, todo mundo botando a mão no código, ou do código ou do produto, se não for de software, né? No final do dia, a gente tem uma review e uma retrospectiva. Isso a cada dia, né? E é óbvio que a gente tem que pegar coisas muito simples para fazer, porque um dia não dá tempo de você fazer o mundo, né? Um bom jeito de você acabar com o Big Design Upfront, né? Não dá pra você fazer um design gigante, né? O BDUF. Um design gigante se você só tem um dia para fazer. Então, o Evidence eu gosto muito por causa disso. E aí a gente tava em um banco na Califórnia, naquele tempo que a gente ainda viajava para lugares, lembram? Bons tempos, né? Sim, então, bons tempos. A gente foi lá pra Califórnia, e aí eu lembro que a gente tava rodando com 2 times. Um dos times, ele tinha um grande problema, que é um problema que a gente encontra em times de produtos no mundo inteiro, que é um problema de silos. Ou seja, a galera que concebia o produto, que concebia as ideias para o produto, era muito separada da galera que botava a mão na massa para entregar o produto, né? Então a gente tinha essa divisão. E, cara, foi muito difícil trabalhar com essa galera desse time, porque eu lembro, ó, episódio... Triste, mas é um episódio. Eu lembro que a gente estava discutindo sobre o produto no primeiro dia, e a gente perguntou quem são as personas que usam o seu produto, quem são os principais perfis de consumidores, né? E aí um dos caras que era dev falou, eu não sei. Aí eu falei, beleza, chuta. Quem você acha que é, né? Tipo, chuta aí qualquer coisa pra gente começar de algum lugar. Aí ele falou, eu não sei, e eu não sei porque você tá insistindo nisso, porque não é minha responsabilidade saber isso. E eu falei, eita. Uhum. Eu falei, beleza, mas vamos rabiscar qualquer coisa aqui, né? Tipo, muito sutil assim. E aí eu lembro que ele falou, nessa hora ele falou assim, ó, a gente ficou chocado. Ele falou, ó, eu tô ficando irritado, eu tô vindo de um final de semana que eu tive que implantar sistema aqui, não sei o que, você tá me fazendo pensar sobre quem usa o meu sistema, eu vou sair da sala porque eu tô muito irritado. E ele levantou e saiu da sala, assim, só levantou e foi embora. E no outro dia ele não foi trabalhar também, assim, e eu fiquei meio espantado, eu falei, eita, será que a gente forçou demais, né? Espantou ele, né? Espantou, e aí eu fiquei com isso na cabeça, depois a gente resolveu e conversou com ele e tudo mais. E aí no outro time, era o cenário completamente oposto. O cara que era o principal dev era o Stu, eu lembro o nome dele, Stewie. Ele conseguia conversar sobre o problema que estava sendo resolvido, sobre quem usar o sistema e tudo mais, de uma maneira muito fluida. Assim, acho que tinha um pouco a ver com a personalidade dele, mas me espantou o momento em que ele começou a tirar uns diagramas, assim, e botar na mesa para discutir esses diagramas. E para mim era claramente uns diagramas meio que uns diagramas de classes, assim, sabe? Um diagrama de modelo, bem técnico. O ML e tal. O ML, assim. Só que ele começou a discutir esses diagramas com a galera de negócios que não manjava nada da parte técnica. E aí eu parei ele e falei, o que é isso? Que diagramas são esses? Aí ele falou, não, é que na semana passada a gente... Não, nos
sei lá, nas últimas semanas, a gente vem fazendo umas dinâmicas aqui, usando o DDD e tudo mais, e a gente tem uma linguagem comum aqui pra conversar sobre o problema que a gente tá resolvendo. E aí eu falei, nossa, que fantástico. Aí eu falei, que livro que eu leio sobre isso? Ele falou, não, lê do Eric Evans e tal, e DDD e tudo mais. E aí eu falei, putz, preciso conhecer mais disso, e aí que eu comecei minha jornada pra aprender sobre DDD. Esses dois cenários, né, que a gente vê de silos, né, muitos silos e coisas separadas, documentação sendo passada por baixo da porta, né, então a Ana pensa aqui em como vai ser a concepção do produto, passa por baixo da porta pra Alice, a Alice vai lá e implementa, né, com base nessa documentação, e o papel do Sebas é só olhar se o documento está sendo passado por debaixo da porta, que é o cenário do time 1 que eu falei aqui. E esse cenário do time 2, onde as coisas fluem, vocês veem como possíveis cenários para aplicação de DDD para acabar com esses silos, ou eu tô viajando demais? Porque se eu viajei, foram 5 minutos contando história que a gente vai ter que jogar no lixo aqui, infelizmente. Onde que o DDD se encaixa nessa brincadeira toda? O que é o DDD nesse contexto? Por que não eram os diagramas que ele estava entregando, né? Uma coisa um pouco mais profunda, né? O que era o DDD? O que é o DDD dentro desses contextos, assim? Eu acho que a primeira coisa que você falou ali é de justamente reduzir os silos, né, entre as áreas. Acho que o que mais acontece, e que é bem normal, né, é de separar as responsabilidades dos times. Só que isso se faz, às vezes, de uma maneira meio inconsciente ou de uma maneira meio irresponsável pro bem do todo, né? E aí se termina justamente gerando esse tipo, não, isso aqui não é minha responsabilidade entender o porquê que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, né? Ou pra quem eu estou fazendo, né? O meu papel aqui é o como, né? É o como que eu vou resolver o problema que estão me colocando aqui na mesa. E às vezes, esse como já vem explicado, né? Dizendo como que vai ser solucionado. E acho que o DDD, ele ajuda muito, né? Na parte de entender o domain, né? Que é entender qual que é o domínio que você está sendo inserido, qual o problema, né? Qual o problema que você está realmente resolvendo. E para isso você precisa entender para quem você está fazendo isso, em que momento que a pessoa está, qual o contexto dela, né? Qual o nome que ele dá às coisas, né? Qual o tipo de artefato que utiliza para resolver o problema, né? Manda um documento, assina uma newsletter, responde um quiz, faz um pagamento, todas as coisas, né? São atividades que envolvem contextos, e esses contextos geralmente são o que nos ajuda a gente a criar entendimento das coisas que a gente vai modelando, né, no código e tudo mais. Então, uma coisa que eu tenho percebido bastante, e isso vem muito por causa do Event Storming que a gente tem aplicado, é de que a gente traz as pessoas certas, né, no momento certo ali, que é tentar trazer os Domain Experts, que no caso geralmente é o cliente, ou um PO, ou alguém que manja muito do problema, né, alguém que vive na pele, né, e às vezes nem necessariamente é só sobre aquele problema. Às vezes você tem um domínio muito grande e você tem vários problemas sendo abordados ali, né, sendo resolvidos, e você tem perspectivas de várias pessoas. Então, através daquelas pessoas que começam aí, através do Event Storming, a gente começa a criar narrativas. Através dessas narrativas, a gente começa a criar historinha, e essas historinhas começam a engajar as pessoas e a contar o que acontece no dia a dia, como é que resolve, como é que impacta uma outra pessoa que está em outra etapa do processo, né, ou está em outro fluxo, ou em outro contexto totalmente, né, nem trabalha perto desses problemas. Então, essa união, essa colaboração junto, assim, de explicar, de contar, de construir uma modelagem junto, essa modelagem colaborativa, eu acho que é o que ajuda bastante a unir, né, a tirar esses silos. Então, por exemplo, hoje a gente tá tendo Event Storming quase todo dia, tá meio estranho isso já, porque a gente tá até fazendo iterativo, né, e a gente tá aprendendo ainda, né, a fazer Event Storming, por exemplo, de uma maneira que justamente a gente não faz um big design upfront, assim, né? Tipo, a gente faz aqueles designs gigantes, onde a gente chama o arquiteto e o UX e o, sei lá, o dono do projeto, alguma coisa assim. E aí você fecha eles numa sala, ou eles fazem os documentos do PPT, e isso depois é enviado para o gerente de projeto para operacionalizar, né? Que esse é o que geralmente acontece. E ali se perde muito conhecimento. E muitas vezes a única resposta o único contato que esses times às vezes têm é só com o designer, às vezes, ou com o gerente de projeto, ou com o PO da empresa que trabalha para o cliente, ou alguma coisa assim, né? Então ali já rola um filtro, né, da informação. Já rola um entendimento que não muitas vezes é o que realmente o cliente quer, né? Porque
em algum momento a gente é induzido a fazer as coisas, né? Resolver o problema. E ali se perde um pouco da curiosidade, né? Um pouco de, tipo, pra quem que a gente tá fazendo? Qual que é o ator? Qual que é o papel, né? Qual que é o papel dessa pessoa dentro do sistema, né? E aí o DDD tem ajudado por causa justamente desse entendimento dos domínios que a gente tá trabalhando, quais são os problemas que a gente tá trabalhando e os contextos que são as soluções. Termina sendo a modelagem que a gente termina criando. Então, a solução e encontrar e definir o problema, você consegue fazer isso de uma maneira colaborativa. E dali começa a surgir soluções e mapear problemas que são essenciais para o negócio. Não são abstrações que foram inventadas por programadores que muitas vezes quando a gente vai falar com a área de negócio, o pessoal nem entende a gente, e isso tem uma razão, porque precisa de uma tradução de, não, o que eu quero dizer aqui na verdade é o teu documento, para mim é Node, para você é documento, entendeu? Então tem que rolar uma tradução ali, e essa tradução muitas vezes não rola muito bem. Muito por causa, isso é uma coisa que eu tenho visto recentemente, estou estudando, que é injustiça epistêmica, né? Então eu vejo que acontece muito isso, né? Rola uma injustiça realmente entre essas duas tribos, né? Que a pessoa não tem nenhuma maneira de explicar para outra pessoa qual é a experiência, o que ela quer, o que ela quer passar, né? O que tá rolando, né, naquele momento. Mas eu acho que a Ana e a Alice podem falar mais aí de como que tem sido essa experiência aí de envolver o cliente junto e a gente construir uma modelagem junta, né, e tal. Então, se eu entendi bem o problema que o DDD resolve, a gente tá no Love the Problem, né? Então, o problema que o DDD resolve é a gente saber qual o problema que a gente quer resolver. Como é que é o negócio? É meio louco, né? Inception, né? Inception Love the Problem aqui. E pelo que eu entendi, Sebas, e aí eu vou confirmar com a Ana e com a Alice, mas pelo que eu entendi, dentro desse saber qual problema que a gente vai resolver, né, com essa mobilização que a gente está fazendo de esforço de pessoas, o que a gente tenta é sempre se aproximar o máximo possível do domínio, e na minha cabeça, quando você fala de domínio, o que vem é o território. Isso. Assim, se a gente fizer uma separação entre mapa e território, né, assim, e no final o nosso software vai ser, se a gente for fazer software, né, o produto que a gente vai fazer, ele vai ser sempre alguma coisa que ainda não existe no território e que a gente vai desenhar e que a gente quer que passe a fazer parte do território, né? Que passe a fazer parte da vida real. Então, quando a gente fala de domínio, a gente está falando da vida real. E a gente está falando muito sobre aproximar a vida real do que a gente está desenhando como solução. E aí eu vou perguntar para Alice, que é alguém que falou que já veio um pouco de requisitos de negócio da análise de requisitos e que hoje está como dev e tal. No que hoje o que vocês estão experimentando dentro da Thaler, Alice, nesse quesito, é diferente de outras experiências que você teve nessa parte de entender. Requisitos já é uma palavra forte, né? Se for pensar, requisitos, tipo, tem que ter. Você não parte do problema, né? Você já parte, tipo, da solução. Tem que ter isso. No que difere, Alice, essa sua experiência da maneira antes de usar DDD ou sem usar DDD com usando DDD? E o Sebas falou uma palavra aí que eu não peguei. Se você puder me explicar na prática aí, event storming, né? Como que funciona toda essa dinâmica? O que é diferente, Alice, para alguém que já teve experiências sem necessariamente usar DDD? Então, porque geralmente eu não conhecia o DDD ainda, né? Eu estava com levantamento de requisitos meio freestyle. Era conversando com o usuário, que é uma pessoa expert da área, né? E tentando trazer, às vezes, muito, tipo, o texto mesmo, né? Anotar, fazer um documento lá, tal, do que tinha que ter e tal. E eu acho que tem alguns pontos que eu vi que... Eu falo pro pessoal, tipo assim, se eu tivesse conhecido antes, tanto problema que eu tinha resolvido. Mas assim, o que eu vejo é a aproximação do cliente, né? Porque ele tá ali junto, ele tá com a mão no board ali também, trabalhando junto, então ele participa, não é só a gente lá, ele falando e a gente anotando. Ele é uma coisa que ajuda, né, na dinâmica. E eu acho também, o DDD ele te dá uma estrutura não rígida, né, não muito rígida, para que a gente explore um mundo novo, porque a cada projeto é um mundo novo, né, ou pelo menos deveria ser, porque às vezes a gente acha que, por mais que você está em alguns projetos que são bem parecidos, mas a gente tem algumas coisas como dev que a gente acha, né? E, na verdade, a gente precisa baixar um pouco isso e ouvir mais, né? Eu acho que isso dá uma estrutura para a gente ir seguindo esse caminho.
E justamente uma coisa que eu fazia bastante antes, porque agora eu consigo encontrar respaldo para fazer, são perguntas. E conforme a gente vai entendendo os eventos que vão acontecendo, vão surgindo coisas mais facilmente na nossa mente e a gente vai explorando melhor. Então, eu acho que se eu posso falar uma coisa que para mim caiu assim como uma luz assim, no DDD, é essa questão da estrutura. Aí eu tô falando de novo, não é uma forma rígida de estrutura, né? E assim, ele é bem dinâmico, né? Ele não é travado. Então ele dá essa estrutura para que a gente caminhe. E uma outra coisa é que a gente conserva a linguagem do negócio dentro do tema. Esse é que é o ponto. Às vezes a gente tem um negócio, ele tem algumas funcionalidades que a gente entende. De cada funcionalidade vai despertar ali vários pontos, várias funções que a gente vai desempenhar dentro do código. E a hora que eu estava conversando com a pessoa, eu já estava pensando, modelando o banco de dados na minha cabeça. E, esse é o ponto que agora eu estou exercitando muito mais. E, não, peraí, isso aqui é uma outra etapa. Primeiro eu preciso entender o que o cara espera do sistema, o que ele quer, né? E eu acho que, assim, que a gente tá falando de problema, né, e dar foco no problema, uma coisa que eu acho que eu já falei para uma ou duas pessoas, mas eu acredito muito nisso. O software, ele não é um fim, né? É um meio para que a gente atinja um objetivo do negócio. Então, é muito errado é totalmente fora do objetivo que a gente não esteja olhando para o problema do negócio, o problema do domínio, e focado simplesmente no código. Uma coisa que eu tinha até comentado, né, que o Alberto Brandolini falou uma vez e ficou muito gravado assim na minha cabeça, é que o que é no final desenvolvido, né, é o entendimento do desenvolvedor, né? Não é do PO, nem do stakeholder, nem do designer, nem do... É de quem vai fazer mesmo. É, né? Quem vai fazer mesmo. Então é muito importante pra gente, se a gente quer ter mais assertividade, que a gente quer escrever softwares eficazes, né, que cumpram o seu fim, né, da maneira mais eficaz possível, de que se entenda um pleno entendimento, né, do que realmente, para quem que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, né, e isso não pode ser limitado, né, só para o designer, por exemplo, né, só a Ana ali que sabe o porquê, né, por exemplo. Que é não deixar limitado não só para o designer, mas não deixar o problema do entendimento do problema limitado às pessoas de negócio, né? Tipo, isso. Qualquer pessoa que se envolva no projeto deveria ter um entendimento geral sobre o problema e não entender o problema, mas aprender a questioná-lo, né? E, enfim, tomar conhecimento sobre o que está acontecendo. Sim, desafiá-lo, né? Vocês sabem que a última vez que eu ouvi falar sobre DDD não foi nesse Evidence lá na Califórnia. Foi no ano passado em uma conferência que eu fui que chama Pattern Languages of Programs, chama PLOP. E aí tava nessa conferência um cara chamado Paul Rainer, que é uma das figuras aí no mundo de DDD. E aí eu ouvindo ele falar e ouvindo as outras referências desse mundo de padrões, eu comecei a me interessar um pouco mais por design, Ana. Olha que interessante. Porque eles referenciavam muito um autor chamado Christopher Alexander, que é um arquiteto, e não é arquiteto de software, ele é arquiteto de coisas tangíveis mesmo, né? Coisas que você consegue tocar, assim, de casas e de... Arquiteto original. Arquiteto original, arquiteto urbanista, pronto, fica mais bonito, arquiteto urbanista. E aí eu fui pesquisar sobre o Christopher Alexander, né? E aí eu cheguei num livro dele que se chama Uma Linguagem de Padrões. E aí as coisas começaram a se encaixar na minha cabeça, porque a primeira vez que eu ouvi falar sobre DDD lá atrás, eu achei que era um padrão de arquitetura. E aí, se eu cair no Christopher Alexander, que tem um livro chamado Uma Linguagem de Padrões, e ele é arquiteto, porra, padrão de arquitetura de novo, né? Sim, E aí eu comecei a estudar um pouco do Christopher Alexander, e ele traz um conjunto de padrões, assim, nesse livro, Uma Linguagem de Padrões, e aí são um conjunto de padrões que são muito acessíveis. Então, ao invés de você ter uma linguagem de arquitetura e urbanismo que é pouquíssimo acessível e que só quem estudou muitos anos de arquitetura sabe, a linguagem de padrões que ele traz nesse livro é uma linguagem simples. Inclusive, ele fala, se você for construir ou for reformar uma casa, tipo, dá uma olhada. Eu faço isso direto aqui, quando eu tô planejando reforma com a minha esposa, a gente pega o livrinho aqui e olha. Então, por exemplo, tem um padrão aqui que o nome dele é Janelas Voltadas para Fora. E é interessante que já do nome você consegue entender o que ele tá querendo dizer, né? Sim. E aí, primeiro, ele dá o problema, ele fala,
O problema, ambientes sem vista externa são prisões para as pessoas que precisam ficar dentro deles. Pô, o problema tá aí, claro, e aí ele dá a solução. Ele fala, ó, em cada um dos ambientes, distribua janelas de maneira que sua área total corresponda aproximadamente aos valores adequados para a sua região. 25% da área de piso ou mais, no caso da região da Baía de São Francisco, por exemplo. E posicione-as de acordo a obter as melhores vistas possíveis da vida lá fora. O movimento da rua, os jardins tranquilos ou qualquer coisa diferente do cenário interno. E aí já tem uma conexão forte, assim, só nesse padrão com o território, né? Tipo, você vê que ele se referencia o tempo todo. Não é tipo a casa como uma unidade isolada do mundo, né? Ele fala, ó, o território, a vida tá lá. E eu tenho me apaixonado cada vez mais por arquitetura e urbanismo, cada vez mais por arquitetura de software de novo, porque voltando às raízes aqui, mas também por design. E é aí que eu queria saber, Ana, como é para alguém de design fazer todo esse pensamento, porque para mim, uma pessoa que é designer dentro do contexto de desenvolvimento de software, por exemplo, é o arquiteto dentro de uma obra, né? O arquiteto urbanista dentro de uma obra. Assim como a Alice eu colocaria como uma engenheira dentro de uma obra, né? Tanto que a gente chama de engenheiro de software hoje, engenheira de software. Como é para alguém que tá ali na prancheta, pensando nos problemas e assim, é muito que designers são ensinados, pelo que eu conversei até hoje com o designer, né? Como é fazer esse processo junto e já vou colocar também um pouco de detalhe assim na prática. Como que são essas reuniões? Porque no que se difere, por exemplo, de uma Lean Inception? No que se difere isso de um Discovery comum, sabe? Assim, tipo, o que é essa mágica que vocês fazem de diferente na hora de tentar usar esse Domain Driven Design? Assim, primeiro que a gente ainda tá aprendendo, né? Quando eu falo a gente em time mesmo, a gente tá amadurecendo esses projetos em processos em conjunto, se valendo também das expertises de cada um. Então, assim, pra gente ainda tá sendo um momento de descoberta, né? Mas, assim, no começo eu falei sobre fazer um paralelo, né, entre design e DDD, que eu vinha tentando fazer isso. E, assim, né, vou dar um contexto, né? Eu sou designer de formação, trabalhei bastante como designer gráfico, e desde que eu resolvi migrar para UI e posteriormente para UX, eu concentrei bastante meus estudos em pesquisa em UX e design centrados em seres humanos, né? Que é uma abordagem, a grosso modo, assim, orientada a explorar os problemas do usuário, mais uma vez, explorar problema, propondo uma imersão e uma análise bem cuidadosa do contexto desse usuário para extrair uma solução a partir do questionamento intensivo do problema. Aí, como UX designer, assim, tem um ponto que eu defendo e falo sempre, que a gente é muito acostumado a pensar em UX como uma disciplina de design, né, também pelo nome e tal, ou como algo a ser executado nos processos de design do projeto, assim, mas eu penso que é um pouco mais abrangente que isso. Eu entendo que mesmo num projeto que não tenha design, que seja só código, que a gente teve e tem alguns assim ainda na Thaler, tem pessoas por trás, e onde tem pessoas tem uma experiência, né? E tem processos a serem mapeados, e tem oportunidades de melhoria contínua, que também é uma premissa básica de agilidade. Então, foi aí que eu fui percebendo a prática do DDD como um prato cheio para o UX designer, por abranger toda a cadeia de usuários, que não é só o usuário final, não é só a pessoa que faz uso do software, do produto ou do serviço, né? Todo mundo que passa por ali é um usuário, né? E, consequentemente, as suas diversas experiências, assim. Então, eu entendo que todas as pessoas envolvidas num produto, num serviço, desde a ideação, criação e desenvolvimento até o momento de uso e interação, são usuários, né, como eu falei. E cada um tem uma percepção muito diferente sobre o mesmo contexto. Essas percepções não podem ser desconsideradas, né? Então, às vezes, a gente fazer UX num contexto ágil é um pouco diferente de fazer UX para produto, né? Assim, gradualmente fui percebendo que minha atuação demandava outros saberes que não são tão comuns no meio do design, assim. Então, ter a oportunidade de conhecer e estudar DDD me fornece insumo para aprimorar as minhas competências e trabalhar de uma forma mais alinhada com o time todo e com o cliente, né? Porque esse é um ponto também que eu considero imprescindível para desenvolver a nossa maturidade em UX como um time na Thaler, né? Considerando o desafio de ampliar essa cultura na empresa, assim. Mas, enfim, né, o DDD se apresentou como uma ferramenta que possibilita que essas experiências sejam observadas na sua totalidade, independente de quem é o ator por trás delas. E aí, só para concluir, assim, trabalhar os contextos através do DDD sugere uma imersão um pouco diferente do que rola no Human Centered Design, porque no Human Centered Design você escuta para questionar, né? Por que é assim? Daí a pessoa responde e você segue perguntando os porquês.
com o DDD a gente escuta para abstrair, é um pouquinho diferente, né? Então, na prática é diferente porque possibilita atribuir novos significados, né, às mesmas coisas, né? Que também fazem sentido em vez de apenas ressignificar eles, né? No Human Centered Design tem uma coisa um pouco de sobrepor um saber ao outro, conforme você vai perguntando e questionando o porquê que as coisas são assim, porquê que o problema se dá daquele jeito. Como se fosse necessário fazer uma troca, né? Como se uma experiência tivesse mais valor que a outra, enfim. E no DDD é um pouco diferente, né? Tudo tá no mesmo plano, tudo importa e fica mais colaborativo porque você traz a visão de várias pessoas que têm informações e, enfim, saberes diferentes. Né? Esse lance da abstração eu achei fantástico, essa pérola aí que você trouxe de perguntar para conseguir chegar a abstrações, porque essa é a parte em que o Christopher Alexander, aqui que eu trouxe, arquiteto urbanista, ele não precisa se aprofundar tanto, porque no final a casa não... Assim, tem um quê de abstração por trás, e qualquer monumento que você veja, qualquer, sei lá, se olhar o MASP mesmo aqui, ou se você olhar, sei lá, a arquitetura de Brasília, né? Você pega ali um formato de um avião e pipipó. Já tem uma abstração aí, né? O formato de um avião, pá. Mas essa abstração é um componente, talvez... não tão primário dentro da arquitetura e do design de coisas físicas, né? Quanto o software. Porque no final o software é só abstração quase, né? Código é um conjunto de abstrações que você está implementando. O que eu acho que ajuda o DDD também ali é de identificar quais são os problemas mais importantes de uma maneira mais sistêmica, digamos assim. Porque você começa a identificar, por exemplo, no DDD a gente tem vários tipos de domains. Então a gente tem o core, né, o core subdomain, que é o que te diferencia, né, com outros negócios, é o que te bota no mapa, né, do mercado, é o que faz o teu negócio ser diferente dos outros, né, ter uma certa tem um diferencial, né. Então a gente chama isso de core subdomain, é isso? Core subdomain, exato. Então ali é onde você vai ter o coração do teu business, né. Então, e aí é onde você provavelmente vai querer ter muito cuidado sobre qual o nome que você dá às coisas, quais são os contextos que você vai ter ali dentro, enfim, tu tem que dedicar um certo cuidado maior, né, ao design como um todo, né, não, assim, você vê que a gente nem tá falando ainda de banco de dados, nem de arquitetura de código, nem de... É o que a Alice falou, né, do tipo, pô, deixa eu modelar o banco na hora que for pra modelar o banco. Exato, exatamente. Fazer isso agora. Vamos entender agora qual que é o core subdomain. Cara, e o que tem de cliente chegando, falando assim, não, aqui você vai criar 2 tabelas ou uma tabela? Cara, não sei. Vamos primeiro discutir, calma aí. Vamos primeiro entender quais que são as interações, né, que a gente tem dentro do sistema e ver o que é importante pra você, e aí a gente cria as abstrações necessárias, né? Então, eu acho que o ponto é que se você cria muitas abstrações de maneira, às vezes até prematura, né, principalmente, e depois termina sendo meio acidental, você vai ter uma complexidade acidental. Então, o DDD, ele te ajuda também a você entender melhor qual que é o nível de abstração necessário para você, né, que seria o essencial, para você resolver o problema. Mas não achando, tipo, que a modelagem que eu vou fazer vai anular o problema. Vai criar outros problemas, e aí vai ter outras coisas para você resolver e outras coisas para você fazer. Mas é uma abstração necessária, é uma abstração essencial ali para você resolver. Não é nada mais nem nada menos. Por quê? Porque em algum momento vai ter que falar em alguma dinâmica de DDD, ou na hora que você for fazer um context mapping, que é uma outra maneira de... Essas partes que eu tô falando são as partes estratégicas do DDD, né? Ainda não entra na parte tática, que é onde entra mais padrões de arquitetura, de software e tal, da maneira como a gente vai fazer, né, a arquitetura mais na parte do código mesmo, né? Na parte da implementação, que é a parte mais tática. Então, na parte estratégica, você tem que ter um diálogo, tem que ter um debate com quem vai estar, às vezes, usando o software, ou qual que é o domain expert, né? O cara que tem muito conhecimento sobre as experiências que rolam dentro desse domínio. Então, ali, vai ser na cara, assim, na hora que você falar uma palavra que a pessoa não entende, você vai ter que fazer um trabalho ali de explicar pra pessoa. Às vezes pode ser que a pessoa entenda e bolar pra frente. Aí você vai criar um glossário, que isso é uma coisa bem interessante. Então, perguntar isso, tem um conjunto de atividades que a gente faz, ou é só um catálogo que a gente
pode fazer, porque a Alice falou também bastante flexibilidade, né? Assim, mas Com certeza. na prática, sempre segue um rito, geralmente segue um rito, ou é um catálogo que você vai pensando o que você precisa? Como que é no dia a dia? Se a gente fosse fazer agora, o que a gente ia fazer? A gente tem um processo, o nosso processo interno na Thaler, quando começa um projeto, a gente tem a modelagem de negócio e a modelagem tempo. E existe um overlap entre a modelagem de negócio e a modelagem tempo. E esse overlap é onde entra o DDD pesado, que é onde a gente fala diretamente com o cliente para entender o problema, a gente envolve UX, a gente envolve várias outras áreas, a gente envolve desenvolvedor, a gente entra pesado ali pra gente colaborativamente entender qual é o problema que a gente está querendo resolver e fazer uma modelagem daquilo. Esse é o overlap. Mas do lado mais da parte mais de negócio é onde a gente conecta os problemas que a gente vai estar mapeando e as soluções que a gente vai estar criando de maneira colaborativa com os objetivos de negócio, né, com os impactos que a gente está querendo gerar, né, para mudar o comportamento dos usuários, para no final a gente ter os objetivos de negócio serem concluídos, né? Quais são os nossos objetivos ali? Sei lá, aumentar a receita, né, e tal. Isso a gente utiliza Impact Mapping para isso. Então a gente junta o Impact Mapping com Event Storming, né, e Context Mapping. E ali dentro de tudo isso rola várias coisas, como por exemplo criar esse glossário ali, onde a gente define o que é cada conceito. Por exemplo, se você for fazer um software para fintech, por exemplo, cara, a quantidade de jargões que você vai receber é muito grande. É muita palavra, muita coisa que tá na língua de todo domain expert, né? Toda pessoa que trabalha dentro de uma fintech conhece o que é o que é um clearing, o que é, enfim, várias coisas, né? Que são relacionadas à fintech. E essas coisas, elas precisam estar de alguma maneira contextualizadas, porque se eu falar assim, conta, né? Conta, né? A minha conta não tá funcionando, você vai precisar de um contexto para você dar sentido à palavra, né? Dar significado à palavra. E aí eu vou ter que dizer, é conta bancária, ou é conta do meu perfil, de fazer login, enfim, são vários tipos de conta que você pode ter. Então, para isso a gente usa Context Map. A gente começa o Event Storming é uma maneira da gente criar o nosso Context Mapping, ele ajuda a gente a criar o Context Mapping, porque o Context Mapping é um processo mais interativo, onde a gente faz tipo o Double Diamond, né? Que a gente faz um pouco de caos, né? Tipo, fica tudo caótico, um monte de evento pra cá e pra lá e tal, né? Um monte de ações, um monte de coisa que termina acontecendo ali, um monte de contexto e tal. E dali, aos poucos, começa a surgir estrutura. Então tem um pano de fundo aí que bebe da mesma fonte do Design Sprint ali, que bebe da mesma fonte do Design Thinking, assim, a base bebe da mesma fonte, mas a forma como se apresenta o caminho, o DDD vai levando de uma forma diferente, é isso? Ou nem bebe dessa mesma fonte que você falou do Double Diamond e tal? É que eu acho que a Ana pode falar melhor do que eu, né, nisso aí, mas eu acho que pelo menos as técnicas que a gente tem utilizado relacionadas ao DDD, tá? Não são do DDD porque não existe nada do DDD, né? Tipo, tá. Não existe, tipo, padrões de arquitetura de DDD. Não tem exatamente isso. Não tem nada fixo sobre isso, né? Inclusive, todo dia está sendo criadas coisas novas. Você pode ter uma arquitetura de ports e adapters, né? Uma arquitetura hexagonal, um clean architecture. Enfim, você pode usar várias coisas para você atingir. Eu acho que cada projeto fica bem individual nesse aspecto, né? Bem único, digamos assim. Exato. Mas eu acho que o principal ali para mim, que foi a coisa que virou a chave, é de que primeiro é aceitar de que a gente trabalha com sistemas sociotécnicos. Isso não tem jeito. Por quê? Porque o software que a gente desenvolve hoje, eles fazem parte da nossa vida. Ponto. Antigamente não era assim. Então, o software não fazia tão parte. Você não chega... Hoje você vai num restaurante, você vai pedir pelo celular, né? Você vai... É tudo através de algum sistema. Você vai achar o restaurante pelo celular, né? Já começa até antes. Tudo, né? Exato, já começa por aí. Exatamente. E muito mais agora com a pandemia e tudo isso aumentou mais, né? Então, assim, se a gente entende que a gente está desenvolvendo sistemas sociotécnicos, a gente precisa entender muito bem como é que rola a interação dos humanos com esses sistemas. Quais são os termos que eles usam, quais são os conceitos que eles usam, quais são as atividades que eles fazem, quando que eles fazem isso, principalmente, né? Porque, por exemplo, você pode pegar um UML, mas você não sabe exatamente como é que chegou ali, entendeu?
É tipo, how did I get here, tá ligado? Tipo assim, como é que eu cheguei aqui, entendeu? Da onde que veio, como é que caiu nesse UML? Essa era a minha vida. Eu pegava um diagrama feito com essa linguagem de UML, eu só ignorava e fazia do meu jeito. essa é a realidade, assim, porque eu olhava e falava, putz, pra mim não faz o menor sentido. Tipo, eu vou construir um código, eu vou construir alguma coisa aqui que eu acho que não faz o menor sentido, tipo, eu vou me contrariar, não vai dar bom. E aí eu adaptava porque eu não tinha todo o contexto que vinha antes, né? Entra nesse ponto, né? Exato. E acho que essa é uma visão muito importante para quem tá resolvendo um problema, entender qual que é meu upstream, digamos assim. Não upstream de Kanban e tal, né? Mas quem que eu tô impactando se o que eu tô fazendo aqui, a solução que eu tô fazendo não é feita do jeito que é esperado. Ou ter uma visão do upstream pro downstream e entender de que algumas ações que são algumas soluções que foram criadas no começo do processo pode impactar muito também no downstream. Então é importante ter essa visão sistêmica, né, do todo. Então, para mim, a segunda parte é usar a emergência, né? Usar técnicas que usam a emergência, eu não sei se emergência é a palavra certa, mas é emergir a estrutura do caos ou da complexidade, né? E não ao contrário, né? Que é a gente perguntar para os stakeholders ou POs, enfim, como é que deveria ser o sistema, ou qual que seria o ideal dele ser, né? Então a gente usa essas narrativas, né, utilizando o Event Storming. A gente tem outras também que a gente está começando a estudar, que é o Domain Storytelling, que é um muito, muito interessante também, que é quando a gente está realmente querendo entrar mais em detalhes sobre como é que o processo funciona, quais são os artefatos, quais são os objetos de trabalho, né, e tudo mais que utiliza, as atividades e tudo mais. É uma maneira bem interessante também de utilizar. Então, o que a gente tem, o que eu acho que assim, o que a gente tem mais utilizado hoje em dia é o Event Storming, que justamente trouxe essa ferramenta que usa, é uma ferramenta emergente, né? Ela utiliza emergência, né? Ao invés da gente impor uma estrutura, né? Acho que já fica o convite aqui pra gente fazer um episódio só sobre Event Storming, hein? Fiquei aqui, ó, já temos que marcar o próximo só sobre Event Storming. Com certeza. Ali, respondendo, né, sobre se eles têm a mesma base, assim, eu não trabalhei tanto com Design Sprint, né? Lean Inception a gente tá estudando um pouco mais agora também, porque a gente tá, né, como eu falei, criando o nosso próprio modelo. Assim, o que eu vejo de semelhança é essa coisa de questionar, né, questionar o problema e tentar não ter apego com a solução, mas isso que o Sebas falou de perguntar pro PO, pro cara do negócio, o DD dele ajuda muito a todo mundo ficar na mesma página, independente de quem seja, de qual é o papel daquela pessoa, né? Pra mim, especialmente, ele me ajuda assim, ou das duas uma, ou eu vou ser introduzida num projeto novo de uma maneira não convencional, né? Porque as outras técnicas de descoberta, de discovery, elas partem mais ou menos do mesmo princípio, assim. Tem um ritualzinho básico de início, assim, tem um momento de fomentação de ideias, de botar a galera para viajar e questionar e gerar seus questionamentos, mas o DD, ele é o menos convencional de tudo que eu já pude experienciar, assim, ou ele me estimula a construir um novo olhar sobre um projeto que eu já conheço, assim. Mas, assim, essa questão de todo mundo que está envolvido ficar na mesma página e independente do nível de saber, sabe, não importa se é dev ou se é o PO, sabe? Todo mundo que está ali participando ativamente da dinâmica consegue caminhar junto, sabe? Isso para mim tem bastante valor, assim, porque não cria essas camadas de um sabe mais que o outro, aí então diminui também as camadas de poder, né? De tomada de decisão. Porque aí fica mais fácil você convencer uma pessoa, sei lá, um stakeholder que normalmente tem o costume de ter a última palavra, fica um pouco mais simples ele tomar conhecimento de que uma coisa precisa ser de um jeito, porque a gente abstraiu ela de tal forma que outras evidências saíram dali que ele não estava acostumado a pensar daquela maneira, né? E aí ele começa a considerar outros pontos de vista também. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito no andar do projeto, as tratativas com o cliente e mesmo em trabalhar o projeto em si, né? Dá um pouco mais de gosto, assim. É interessante, Ana, que você trazendo me fez perceber que isso acontece tanto na parte de concepção quanto na parte de construção. E acho que é essa mágica que estava acontecendo ali na sala que eu falei com o Stewie, né? Acho que não era nem Stewie, acho que era Steve. Era Steve. Com o Steve lá na Califórnia, que na hora que a gente estava discutindo o negócio, a
discussão não ficava só em torno das pessoas que conheciam mais sobre o negócio. Então, tinha um nivelamento ali bom. E o Steve, que era dev, por exemplo, ele se envolvia nas discussões com boas perguntas, né? E na hora de modelar a solução, não ficava só o Steve falando sozinho com a galera que era dev. A galera de produtos também entrava. Então, eu acho que esse nivelamento nos dois lados, né? Esse nivelamento, acho que em todos os níveis, né? E não só eu manjo disso, só eu falo, né? Eu manjo disso, só eu faço. Total. Inclusive, nesse ponto que a Ana estava falando, que você estava falando ali, é que, assim, em alguns momentos do desenvolvimento, a gente tem que tomar decisões, né? E quando a gente precisa tomar decisões do como, fica muito mais fácil pra gente quando a gente entende o que deve acontecer, né? A gente decide o como, mas a gente tem que estar ligado no o que deve ser, o que se espera. Então, isso daí é tanto no design, quanto na decisão de arquitetura, vai no DevOps, vai no código, a forma de resolver, de codar, testes, em tudo você tem que tomar uma decisão e é importante. Por isso que eu acho assim, é importante que todo mundo tenha essa noção. A modelagem que termina sendo construída juntos, se isso termina sendo código, no final, quando o negócio muda e as necessidades do negócio mudam, você vai ter menos atrito para você mudar o teu software. E isso tem um valor de negócio muito grande, que eu acho que torna ágil, né? Da gente poder trocar de rumo, né? Ou adaptar o nosso software. Ele consegue evoluir, né? Porque a gente não precisa fazer abstrações que não são necessárias. Eu percebi isso também esses dias. Eu olhei o mesmo software, inclusive, só que olhando pela perspectiva do negócio, né? E eu vi que o software final, ele é um software legado e ele é super complexo. Fala coisas que não tem nada a ver com o que ele é usado no final. Então isso pra mim já é um indicador de complexidade ali acidental, né? Se começou a criar um monte de conceitos e um monte de coisa tudo amarrado, né? Então não se sabe muito bem onde que termina um contexto e onde começa o outro, né? Então isso é um problema porque para grandes organizações ou até para tipo, se você quiser ter 2 times, né, separados, ou modularização, por exemplo, né, ou esse mundo, né, do microserviço, que eu acho que chamou muito o DDD, né, porque o pessoal teve que começar a separar código, né, e aí... Começar a botar limite, né, botar limite. Ó, isso daqui tá resolvendo esse problema, exato, né, não tá resolvendo outros problemas. O porquê, né? Exatamente. Nessa conexão que a Alice trouxe, eu achei fantástica eu vou repetir a frase aqui, se você não entende o que, o seu como vai sair zoado. Foi exatamente isso que ela falou, eu coloquei o zoado aqui no meio, mas eu acho que conecta com o que você tá falando, Sebas, que às vezes o que vai mudar, e o que muda talvez porque o porquê também tá mudando, porque o mundo tá mudando, e se a gente não entender essas mudanças, na hora de mudar o como, vai ser muito mais difícil, e vai ser muito mais complexo, né? Você falou bastante sobre complexidade acidental, existe um nível de complexidade que a gente precisa ter dentro do software, porque é software, né? Assim, a gente traz complexidade por padrão, e essa é essencial, assim, essa eu não consigo descartar, mas nessa brincadeira de não entender o porquê, e nem o que a Alice trouxe e que a Ana vem estudando desde sempre no design, né? Entender o porquê, entender o quê. Nessa brincadeira de não entender esses porquês e o quês, a gente discute comos baseado em deduções que não, e são deduções pequenas, assim. Tem um exercício que eu faço geralmente em Coding Dojo com a galera que no final eu falo, tem que arredondar pra cima ou pra baixo? Aí a galera fala, pra cima. Eu falo, por quê? E aí eles dão uma resposta qualquer, assim. E aí eu falo, mas vocês não sabem nem o que a gente tá vendendo? Como você vai responder que tem que arredondar pra cima? Tipo, da onde você tirou esse porquê, sabe? E aí, depois de um bom tempo, eu conto pra eles, tipo, sei lá, 3 horas a gente programando ali, ó, escrevendo teste, né, e desenvolvendo software. Depois de 3 horas, eu falo, então, gente, esse sistema que a gente tá fazendo aqui de vendas, né, tem comissão, tem venda, a gente tá fazendo pra vender o quê? E aí eles falam, não sei. Eu falo, como que a gente tá 3 horas desenvolvendo um sistema de vendas e a gente não sabe o que a gente vende? E se eu falar pra vocês que a gente tá vendendo drogas? Faz alguma diferença na vida de vocês? Aí isso, opa, tem que ver direito. E se eu falar pra vocês que a gente tá vendendo contrabando? E se eu falar pra vocês que... Então, esse porquê, né, esse território, essa análise, fica muito distante, né, porque a Ana pensa nisso desde sempre, porque ela estudou pra isso, pra entender esse porquê. Agora, eu como dev, talvez a Alice como dev, a gente foi treinado pra pegar card e botar no dano, né? Pega o card aqui, ó.
E as necessidades não são estáticas também, né? Não só do usuário, como as necessidades tecnológicas, enfim. Tipo, essa modelagem, o modo como acontece, ela possibilita também a evolução de uma maneira mais gradual, assim, você não precisa parar as máquinas para poder dar um passo atrás e rever, assim, as coisas podem ir andando e sendo revistas, né? E as coisas acontecendo em paralelo também, que é algo importante pra gente. Tá muito menos complexo, né? De novo, a complexidade acidental que o Sebas tanto trouxe aqui de fora, né? Não estando dentro da nossa construção, ela traz essa vantagem de a gente ser muito mais adaptável. No final, a agilidade é sobre ser adaptável, né? Assim, o desenvolvimento de software no século XXI tem como premissa ser adaptável. Sensacional, muito, muito bom o papo. E, assim, pra mim, na minha cabeça, o que vocês me mostraram é que DDD é sobre fazer produtos para pessoas. Assim, é conseguir conectar com o território, com a realidade das pessoas que estão envolvidas tanto na parte de uso, né, quanto na parte de construção, quanto na parte de concepção. E aí eu vou aproveitar esse gancho para fazer um gancho com o evento que vai rolar em dezembro, de 1 a 3 de dezembro, para quem curte essa parte de pessoas, que é o RH Agile Summit. A gente vem tentando conectar isso bastante na K21, toda essa parte de pessoas com todo o resto. Então já fica aí a dica, k21.link/LoveTheProblem. Inclusive lá vocês encontram todas as referências que a gente citou durante esse episódio. Ou se faltar alguma, deixa um comentário lá que a gente põe, que a gente citou várias aqui. E aí eu queria encaminhar aqui pros finalmentes. O que vocês deixam aí de mensagem sobre tudo que vocês estão experimentando e tal? O que tem de dica boa aí pra galera que tá ouvindo e curtiu o assunto? Não, eu só queria falar que é bem curtinho, acho que é o que eu gostaria de deixar na cabeça de todo mundo, é de que eu acho que o TDD traz essa curiosidade por entender melhor como é que as pessoas interagem com o software, quando que elas fazem isso, como que elas fazem, por que elas fazem, né? E a gente passar a ser como pessoas, né, desenvolvedoras, né, enfim, passar a realmente ter um contato maior com para quem que está desenvolvendo. Hoje nosso celular, tava até comentando com o Rafa, né, e tal, que a gente tá transcendendo, né, porque o nosso celular agora, ele é uma ferramenta vital pra nossa vida, né, tipo, a gente tá deixando de fazer coisas que a gente fazia antes, né, como, por exemplo, você falou, né, de achar um restaurante e tal, né, de achar lugares e tal, pra utilizar o celular o tempo todo, né, então, mas não só o celular, né, tem, enfim, computador, enfim, tem vários outros tipos de dispositivos que a gente tá usando, relógio, né, e tudo mais, isso tá começando a fazer parte da nossa vida. Então, hoje o desenvolvedor, ele tem que sair um pouco da zona de resolver só, né, só implementar requisito, né, e tudo mais, enfim, sair mais de tarefa, né, digamos assim, para se conectar com o objetivo de negócio, entender para quem que tá fazendo, por que que está fazendo, e para isso eu acho que o DDD pode dar um caminho, assim, pelo menos acho que vai levantar um monte de perguntas e vai dar algumas ferramentas para ir mais para esse caminho. Deixar de ser tarefeiro, né, Muito bom, muito bom. Eu queria falar de uma coisa que acabou passando batido e que para mim também é muito nítido dentro do DDD, que é a questão da multidisciplinaridade. Quando eu caí de paraquedas nos Event Storm, né, porque o Sebas combinou, eu tinha feito, convidou, aliás, eu fiz mapeei uma jornada de serviço e uma jornada futura também para um cliente nosso. E depois que a gente validou essa jornada com o cliente, o Sebas cantou a bola, né? Vamos fazer um Event Storm, tô estudando isso, queria ver o que a gente podia extrair disso. E aí depois a gente foi fazendo e eu fui me inteirando mais sobre o tema. E duas coisas me chamaram bastante atenção, assim, no livro que o Sebas me indicou, né? O DDD Quickly. Era que um bom design acelerará o bom desenvolvimento, enquanto feedback vindo de um processo de desenvolvimento vai melhorar o design. E a outra coisa que me chamou a atenção também foi que a refatoração feita por devs, sem princípios sólidos de design, produzem um código engessado e difícil de mudar. Veja que, tipo, é questão de desenvolvimento, mas trazendo esse apelo do design, né? E esse apelo de combinar design com prática de desenvolvimento para criar uma solução melhor é algo que eu acredito com veemência
desde a época que eu só estudava design, como o Lula falou ali, né, que eu sempre estudei isso. Então, no design tem muito disso, né, se valer dos diversos saberes para você conseguir entregar um projeto. E todo mundo ganha com uma prática multidisciplinar, né? Se valer dessas técnicas que surgem nas disciplinas de desenvolvimento de software, não só estreita a relação entre o designer e o dev, como melhora a troca com o cliente e pode sugerir novas ofertas também de negócio, de vendas, enfim. E além de extrapolar aquele conceito de criar uma linguagem ubíqua para o projeto, porque você pode criar uma linguagem ubíqua para o time também, né? Que vai ampliando e delimitando a sua própria linguagem. E outra vez isso, puxando de novo pro ponto da cultura, né, ajuda a estreitar cada vez mais o laço e fortalecer. O DDD é uma cultura, né? É uma cultura. No final, é uma forma de pensar o seu design, né? Total. Usando essas multidisciplinaridades que a Ana trouxe. Muito bom. Alice, o que você deixa para as pessoas que curtiram o tema? Então, eu vou aproveitar, assim, já que a Ana falou da parte do design, né, eu vou falar da minha experiência, da parte da minha experiência mesmo, para os devs, para não terem medo, né, de tentar essa abordagem e de se aproximar realmente do objetivo do que eles estão fazendo, né? E, assim, no começo pode ser um pouco difícil mesmo, sua cabeça vai te levar para o banco de dados, mas resista. Resista que vale super a pena. Eu tô com a minha cabeça assim, ó, explodindo toda semana tem alguma coisa assim nova ali aparecendo. Tô achando fantástico. Sensacional. Eu replico isso da Alice para os designers também, né? Um convite para se desafiarem, para aquele ímpeto de pesquisa que a gente é incentivado a desenvolver desde sempre, né? No curso e tudo mais, assim. Dá para extrapolar um pouco mais, dá para ir mais longe, tem muita coisa que a gente não conhece, que não chega pra gente, né? No nosso meio de design, que pode ser muito útil e pode favorecer muito o trabalho e a entrega de projetos cada vez mais relevantes, né? Acho que pra mim sempre foi importante conseguir fazer um trabalho relevante e o DDD, ele consegue dar sentido a muitas coisas, então a gente fica trabalhando um pouco mais alinhado aos princípios que a gente tem por certo também. A vida é muito curta pra fazer projetos sem sentido, né, Ana? Total. Não dá pra perder tempo com isso. Nossa, demais. O Christopher Alexander, que é a referência aqui de arquitetura e urbanismo que eu trouxe, de linguagem de padrões, ele no final ele tá perseguindo um negócio que eu acho que permeia muito do que vocês estão falando e do que vocês estão praticando, e dá pra sentir isso no discurso, que é um conceito chamado QWANT. QWANT, que é Quality Without a Name. É uma qualidade não nomeável, né? A Quan, não é Quant, sem o T no final. Qualidade não nomeável. E eu acho que no final é isso, né? Que a gente tá perseguindo. Eu já fiz muito software sem saber os porquês, sem entender do domínio, sem entender do território, sem entender do negócio, sem entender do que tá acontecendo ali, entendendo muito da parte técnica. E eu já fiz software em que eu entendia da parte de negócios, e a minha missão era entender mais isso e conseguir passar isso, mas eu não passei de um jeito que eu consegui entender a forma como estava sendo materializado, tecnicamente. E os dois jeitos deu ruim, assim, sabe? E se a gente não percebe que tá dando ruim na hora, no final, quando você pega esse código, você pega esse software, você pega esse produto, você percebe que não tem qualidade, assim. Eu não tô falando de qualidade do número de testes, da cobertura de testes, sabe? É a sensação de quando você entra num ambiente, você se sente bem ou se sentir mal. De quando você abre um código, você se sente bem ou se sentir mal, sabe? E no final, o que eu senti de todo esse bate-papo nosso é que a gente no final tá perseguindo esse QWAN, né? Esse Quality Without a Name, assim, essa sensação de tipo, é isso que deve ter sido feito, sabe? É isso que faz sentido fazer e a gente consegue viver com esse produto. Assim como na arquitetura, eu consigo viver bem nessa casa porque eu sinto que ela é boa e eu consigo ver nesse cômodo ou nessa cidade porque eu sinto que ele é bom para esse contexto. Sensacional! Fica já aqui agendado o nosso episódio para falar sobre Event Storming. Termo muito citado durante o episódio inteiro, eu quero um episódio só sobre Event Storming, o beabá, o passo a passo. Afinal de contas, o que é um Event Storming? Afinal de contas, confiram no próximo episódio do Love the Problem. Não sei se é o próximo, mas vai ter algum aqui, vocês já estão convidados. Esse episódio aqui, assim como todos os outros do Love the Problem,
Problem agora saem também no YouTube. Não é com filmagem, nada do tipo, mas pelo menos você botar pra rolar ali com uma imagenzinha bonitinha na tela. Todo episódio do Love the Problem tá no YouTube agora. Abraço pro Bruno aí, que faz toda essa correria por trás pra fazer isso ser possível. Então, agora eu posso falar com propriedade, ó. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, né? Agora é a hora. E o Spotify, ele também tem uma funcionalidade de você ativar o sininho. Então, ativa o sininho aqui no Spotify. Já segue o podcast da Thaler também, ó. O Thalercast número 7 é sobre DDD também. Então, se você quiser se aprofundar no assunto, entra lá, Thalercast, episódio 7 sobre DDD também. Thalercast. Blog da Thaler também. Thalercast, muito bom. Obrigado, Sebas. Obrigado, Ana. Obrigado, Alice. Muito bom gravar Love the Problem com vocês. Valeu, Lula. Obrigada a você, Lula. Obrigada, Lula. Obrigada, gente. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.